Nesse vídeo eu vou mostrar para você como utilizar o GeoGebra para construir alguns gráficos de função afim e como é que a gente faz a interpretação desses gráficos. Aqui eu tenho o site, que é geogebra.org. Você pode acessar diretamente de um computador ou, se você quiser, você pode baixar o aplicativo para o seu smartphone. Chegando nessa tela, você vem aqui iniciar a calculadora e ele é um ambiente bem intuitivo de ser usado. Aqui eu tenho três possibilidades, eu tenho álgebra, ferramentas e tabela. Eu vou deixar aqui na parte de álgebra. E o que é que observa-se aqui? Nós observamos que aqui a gente tem o plano cartesiano, eu tenho os eixos de coordenadas, né, os meus valores de x, os meus valores de y, e aqui eu tenho esse sinalzinho de mais e eu tenho entrada. É aqui que eu vou entrar com a minha função. Eu posso pegar uma função afim qualquer. Aqui eu não preciso escrever o valor do y. Eu posso escrever diretamente, por exemplo, 3x menos 2. Vamos supor que essa é a nossa função afim. Y é igual a 3x menos 2. Eu posso escrever direto o 3x menos 2, mas se eu quiser, eu também posso escrever y é igual a 3x menos 2. Vai ser exatamente a mesma coisa. Eu posso clicar aqui na aba para eu ficar com esse espaço aqui maior. E aqui eu tenho a minha primeira função afim. Veja como é simples. Você só escreve a função e ele já faz o gráfico para você. Você deve lembrar que essa inclinação aqui, ó, é o valor do coeficiente angular. E esse valor aqui embaixo, onde o meu gráfico corta o eixo y, é o valor do coeficiente linear. Certo? Até aqui tudo bem. O que é que eu vou fazer agora? Eu venho aqui em álgebra novamente e eu vou escrever uma outra função afim. Dessa vez eu vou escrever y é igual a 3x menos 4. Veja, nesse caso aqui, ó, o que é que eu observo? Tanto aqui nas funções escritas, eu observo que o valor do coeficiente angular é o mesmo. Então, quando eu trago aqui as funções e olho a inclinação, eu vejo que essas duas retas, elas possuem a mesma inclinação. Por que que eu sei disso? Tanto pelo gráfico, como quando eu olho aqui para a minha função, elas possuem o mesmo valor de coeficiente angular. No entanto, ó, eu sei que elas possuem coeficiente linear diferente, então isso significa que elas vão cortar o eixo y em pontos distintos. Essa daqui, quando eu clico, eu consigo ver o ponto de interseção com o eixo y, que no caso aqui é o menos 2, e nessa outra, quando eu clico aqui, eu vejo o ponto de interseção, que é no y igual a menos 4. Então aqui eu estou comparando duas funções afins, que elas possuem o mesmo valor de coeficiente angular, no entanto, elas possuem valor de coeficiente linear diferente. Se eu quiser simplesmente não exibir esse gráfico, sem necessariamente ter que apagar, eu posso simplesmente desmarcar aqui, ó, e você percebe que ela já não aparece mais. Vou entrar aqui com outra situação. Agora eu tenho y é igual a 2x menos 2. Então, e vou ativar aquela minha primeira que eu tinha feito. Se a gente comparar aqui, eu vou apagar essa. Se eu comparar essas duas, elas possuem o mesmo valor de coeficiente linear, e eu percebo aqui, porque elas cortam exatamente no mesmo ponto, já que ambas têm coeficiente linear igual a 2, mas o que é que eu observo também aqui? Que essas duas funções possuem valor de coeficiente angular diferente. Então, olha como eu posso perceber isso no gráfico. Trazendo aqui, deixa eu só melhorar aqui a visualização, eu percebo que essa reta verde e essa reta laranja, elas possuem inclinação diferente, certo? Mas só olhando para o gráfico, eu também consigo perceber que essa reta verde ela está mais inclinada. Portanto, o valor do coeficiente angular dela é maior do que o valor do coeficiente angular dessa reta laranja. Quando eu abro aqui, é exatamente isso que eu estou vendo. Ó. Na reta verde, o coeficiente angular vale 3, já na outra reta, o coeficiente angular vale 2. Ah, mas eu poderia também trabalhar com frações? Sem problema nenhum.
Aqui eu posso escrever y é igual 1/2 é a mesma coisa de 0,5 vezes x mais 2. Também posso ter valores positivos. Você pode ter valor fracionário, valor decimal, enfim. Lembrando que aqui eu tenho uma pequena diferença. Quando você vai escrever no GeoGebra, ele faz uma pequena diferença porque ele é no sistema americano. Onde a gente usa vírgula, eles usam ponto, e onde a gente usa ponto, eles usam vírgula. Então aqui para a gente é 0,5, mas para eles escrevem 0,5. Mas o que é que eu posso observar aqui, ó, se eu comparar essa terceira reta que foi criada? Que ela possui uma inclinação, ó, um valor do coeficiente angular bem menor do que dessas outras duas, certo? Então você pode facilmente usar o GeoGebra para ver se os seus gráficos estão corretos. Posso digitar só equações lineares? Não, eu posso digitar qualquer tipo de equação. Por exemplo, uma equação de segundo grau, x ao quadrado mais 5x menos 2. Então, aqui eu posso observar, ó, que ela já fez o gráfico. E quando a gente fala que uma função afim ela é linear, que é essa verde aqui, significa dizer que o gráfico dela vai ser sempre uma reta. Já quando eu tenho uma função, uma equação do segundo grau, olha como o gráfico é diferente. Então, só olhando para o gráfico, eu já tenho como saber se aquilo dali é uma função linear ou se é, por exemplo, uma equação de segundo grau.